ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, esta é a videoaula de número 20 e hoje nós vamos continuar com o conteúdo dos conectivos. E agora nós vamos ver os conectivos de condição, de adição, de dúvida, de certeza, de surpresa, de ilustração, de propósito, de lugar e de dúvida. Ufa! Parece que acabou, né? Mas ainda vão ter mais conectivos para a gente aprender. Então, gente, a gente vai dar prosseguimento a este conteúdo e a gente vai perceber como é que os conectivos que pertencem a estes grupos eles vão funcionar semanticamente dentro das frases, períodos e orações. Beleza? Vamos lá. Calma só aqui. Ui, escapou. Continuando com os estudos dos elementos de coesão, vamos estudar mais alguns grupos de palavras que funcionam como conectivos de frases, orações e períodos. Então, como eu havia dito para vocês, a gente vai dar prosseguimento a este conteúdo que a gente já iniciou na aula passada. E lembrando que esses conectivos apresentam sentido, tá certo? Então, os conectivos eles não estão aí à toa, eles não estão aí para simplesmente ligar as palavras de qualquer modo, não. Eles vão apresentar o sentido. E se usados erroneamente, podem levar a um sentido desejado por parte do locutor. Ou seja, se eu tiver, certo? Que usar um conectivo e este conectivo ele não estiver adequado para o propósito ao qual eu pretendo atribuir, e aí o que é que vai acontecer? O sentido ele vai mudar, tá certo? E aí pode gerar um sentido que eu não deseje, ou colocar um sentido que não tem nada a ver com o que eu quero dizer, beleza? Então hoje a gente vai estudar aqui para perceber quais são as funções que esses conectivos e quais são os sentidos que eles irão gerar. Bora lá começar? Gente, vamos começar por esses três conectivos aí, porque esses três conectivos eles são de condição ou hipótese, ou seja, são aqueles utilizados para passar a ideia de hipóteses para situações futuras, ou seja, quando eu desejo criar uma condição, olha, para acontecer isso, deve acontecer isso, tá certo? Então eu estou dando o quê? Condição para que alguma coisa aconteça. Ou quando eu quero dizer que algo está em uma situação hipotética, aí eu vou usar isso. Então, quando eu digo assim, se você fizer isso, você irá ganhar isso. E o que é que isso quer dizer, Daniel? Se, esse se significa o quê? Uma condição, tá certo? Caso ele seja aprovado, a gente o bonifica. Também a questão de condição. Agora, gente, se eu digo assim, caso você venha a ganhar as eleições, você vai assumir o cargo de prefeito. E aí, gente, é uma situação hipotética. Isso pode acontecer ou não, beleza? Então, só tem esses três aí. Se caso, eventualmente é pouco utilizado, mas ele existe também, né? Então, se e caso são os dois mais utilizados nesse sentido aqui. Nós vamos ter, aqui são os famosinhos, tá certo? Eu digo que são um dos mais são os conectivos de adição ou continuação, que são aqueles utilizados para acrescentar algo ao texto que esteja relacionado ao que foi dito anteriormente, certo? Então, é quando eu preciso adicionar alguma informação a algo que eu já venho dizendo dentro do meu texto. E para eu prosseguir, eu necessito conectar essas partes. Então, eu vou utilizar de quais conectivos? Desses aqui. Além disso, demais, ademais, outro sim, ainda mais, por outro lado, também, e, nem, não só, como também, não apenas, bem como. Eu utilizo muito o além disso, o por outro lado, também o e, com certeza, né? O e a gente usa sempre, como também e bem como. São os que eu mais uso desses de adição, certo? E aí, alguns outros eu deixo assim de lado, mas eu sei utilizados. Então, quando eu quero adicionar uma informação dentro de um mesmo conteúdo que eu estou apresentando no meu texto, eu utilizo o quê? Os conectivos de adição ou continuação. Isso acontece muito nas redações do Enem. Elas não foram embora não, elas estão aqui. Então, quando eu quero adicionar uma outra informação,
dentro do mesmo campo temático, aí eu coloco o quê? Esses conectivos aqui. Então vamos lá. A gente vai ter aqui uma conclusão, tá certo? E vamos perceber como é que, onde foi utilizado, tá certo? E por que foi utilizado. Assim, e aí um conectivo de conclusão, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital. Aí coloca assim, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, advertem, acho que é, advertem os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Além disso, ou seja, depois de todas essas informações, não acaba aí não, tem mais. Então eu coloco o quê? Além disso, bem como também, aí eu vou colocando, né? E cabe, além disso, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Então, gente, o que acontece? A gente precisa saber utilizar esses conectivos. E aqui, dentro dessa conclusão, além disso, é muito importante porque, dentro da conclusão da redação do Enem, estruturalmente eu tenho que ter um agente, um meio, uma ação e um efeito, tá certo? E aí a redação pede mais de uma ação, mais de um efeito, mais de um meio e mais de um agente, né? Muitas vezes. E para fazer a adição dessas informações, porque primeiro eu coloco tudo, ó. Então vamos lá. Quem é o agente? É aquele que vai praticar a ação. E aí eu vou ter a ação, depois eu vou ter o meio, que é por qual caminho essa ação será realizada. E vou ter o efeito, que é o quê? A previsão de como é que essa ação ela vai intervir na sociedade. E aí eu coloquei tudo isso, só que eu preciso adicionar outras informações. Daí, o que é que eu faço? Eu utilizo desses conectivos, tá certo? Isso acontece muito nos textos e a gente sempre está utilizando desses conectivos de adição ou continuação, beleza? Então tá aí o além disso funcionando como conectivo de adição. E aí, galera, quando nós queremos, tá certo? Colocar em dúvida, tá certo? Colocar uma ideia de dúvida, de probabilidade. O que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar desses conectivos aqui, ó. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá. Quiçá não é muito usado, não. Antigamente foi muito usado, mas hoje em dia mal se usa. Quem sabe, é provável, não certo, se é que. Quando eu digo assim, olha, se, quando eu digo assim, você vai passar de ano. Se é que você não for para recuperação. Quando eu digo assim, se é que você for para recuperação, estou colocando aí o sentido de que uma ideia de probabilidade. Ou você pode ir ou você pode não, tá certo? Não, quando eu digo assim, ele não vai passar de ano. Se é que ele já não passou nos outros anos, tá? E aí eu coloco talvez, provavelmente, possivelmente. Quem sabe é muito usado, certo? Quem sabe você não consiga isso? Ou seja, é uma probabilidade. Talvez, aí você diz assim, talvez isso ocorra. Talvez, tá em dúvida, tá certo? Então a gente tem esses conectivos aí que vão gerar esse sentido. E aí, gente, eu trouxe novamente aqui uma parte do desenvolvimento, tá certo? E aí o que acontece? Ela vai utilizar um desses conectivos de dúvida e vamos perceber como é que ele for usado. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema, na medida em que se vale de ambiente virtual para obter lucro com o desenvolvimento do comércio online. Isso pode ser verificado com o aumento de lojas e, consequentemente, aqui é um conectivo de consequência, de propagandas virtuais. Com isso, foram desenvolvidas padrões de rastreamento de dados do usuário a fim de personalizar
as propagandas de acordo com o tipo de consumidor. Esse mecanismo contribui para o aumento das vendas, já que o indivíduo é sutilmente persuadido a comprar um produto que provavelmente já o interessava. Dessa forma, cada cidadão é afetado diretamente por mecanismos de venda e nem sempre tem conhecimento disso, prejudicando, pois, a democracia pela restrição indireta da liberdade individual. E aí, gente, a partir do momento em que ela utiliza, passei, ela utiliza o provavelmente, é o que acontece? Ela põe em dúvida, tá certo? Aquilo que ela está falando. Então, esse mecanismo contribui para o aumento das vendas, já que o indivíduo é sutilmente persuadido a comprar um produto que provavelmente, ou seja, ela põe em dúvida que o produto provavelmente já o interessava, ou seja, não se tem certeza. É duvidoso se esse produto já interessa o consumidor. E como aqui o tema versa sobre a, a manipulação dos dados da internet perante ao consumidor, o que acontece? Vai fazer com que as pessoas, e tudo que ela vem dizendo aqui, é como o sistema econômico capitalista ele vai iludindo, até por meio da internet, as pessoas, fazendo com que essa máquina capitalista ela sempre esteja o quê? Funcionando, tá certo? Então, muitas vezes, uma pessoa que nem viu aquele produto, mas não tá nem a fim de comprar, só porque veio aí tem ali uma promoção, e aí ela quer comprar. Então, provavelmente esse produto não interessava, ela comprou só por quê? Porque estava em promoção, beleza? E a gente faz muito isso, tá? Não sejamos hipócritas em dizer que não. Nós também, gente, vamos ter os conectivos de certeza ou ênfase. Já que nós estávamos em dúvida ou probabilidade, nós podemos também dar uma certeza de algo ou enfatizar alguma coisa, tá certo? E o enfatizar é eu colocar em um plano muito maior aquilo que antes não teria o mesmo status, tá bom? Então, os conectivos de certeza ou ênfase são utilizados para enfatizar ou ressaltar algo que nós temos certeza ou mesmo uma ideia no texto. Então, vamos lá. Por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com certeza. Com certeza a gente utiliza muito, né? Então, tenho certeza disso. Olha, com certeza, tá certo? Inegavelmente, ou seja, não há como negar isso. Então, é novamente a certeza. Sem dúvida, certeza também. Inquestionavelmente. Certeza aí muito maior do que inegavelmente, tá certo? Indubitavelmente é pouco utilizado na linguagem comum, mas dentro dos ambientes formais é muito utilizado. Certamente por certo, tá certo? Eu por certo, beleza? Então o que acontece? Quando eu coloco assim, inquestionavelmente, eu dou ênfase que é aquele fato de realmente ele é inquestionável, tá certo? Então eu faço o quê? Dou uma ênfase ao elemento em que eu quero enfatizar. Então, gente, aqui novamente eu vou ter o quê? Uma conclusão, tá? E aí, vamos ver como é que vai funcionar aqui esses conectivos. Portanto, conclusão, tá certo? Portanto, de conclusão, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará as situações de uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários, caso aprovado, certamente, ou seja, ela usou aqui o certamente para dizer o quê? Se isso de fato for feito, é certeza contribuir para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Ou seja, tudo aquilo que ela vem sugerindo, tá certo? Para o poder legislativo fazer isso, fazer aquilo, o que acontece? Eu dou a certeza que se fizer isso, acontece isso, tá certo? Então, é justamente ter um efeito. O efeito não é uma previsão daquilo do que a ação vai gerar, ela que dá como certa, que a ação dela vai ter um efeito muito contundente
na sociedade brasileira, beleza? Bora lá. Aí, o certamente. Eu também, gente, vou ter os conectivos de surpresa ou imprevistos, tá certo? E aí são aqueles conectores que são usados para enfatizar uma surpresa ou mesmo algo que não estava previsto acontecer. Então, esses conectivos aqui são usados muito em textos narrativos, tá? Então, inesperadamente, algo aconteceu, de súbito, que é rapidamente, né? Rapidamente, de súbito, de repente, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente. Então, esses conectivos aqui são muito usados em textos narrativos para enfatizar a surpresa de algo, sobretudo em contos de mistério. Aqui é batata a gente utilizar desses conectivos de surpresa ou imprevistos, beleza? Como também, gente, para exemplificar alguma coisa, tá certo? Esclarecer algum conceito ou esclarecer alguma ideia apresentada pelo texto, o que é que acontece? Eu vou utilizar de conectivos de ilustração ou esclarecimento, como, por exemplo, isto é, ou seja, aliás, em outras palavras. Então, quando eu digo algo e eu preciso esclarecer ou explicar, tá certo? Ou dar exemplo, eu posso utilizar desses conectivos. Então, por exemplo, é quando eu tenho que exemplificar alguma coisa. Olha, isto acontece por conta disso. Por exemplo, aí vai pam, 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 pam. Aí quando eu digo assim, gente, a coesão textual, isto é, a coesão que é a responsável por conectar as partes do texto, e aí eu estou usando isto é para o quê? Para esclarecer o que é coesão textual. Da mesma forma que eu consigo fazer isso com ou seja, e aí o aliás é justamente assim, é usado para esclarecer. Ah, aliás, aí eu coloco. Em outras palavras, dá uma outra explicação, e assim é consecutivamente, beleza? Gente, também eu tenho conectivos de propósito, intenção ou finalidade. Esses conectivos são usados para apresentar o objetivo relacionado àquilo que se deseja alcançar. São eles com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para ao propósito. Na redação do Enem, na conclusão, eu tenho que colocar o agente, a ação, o meio e o efeito. E o efeito é sempre o quê? O propósito da ação, a intenção da ação, a finalidade da ação. Então, gente, é certo que na conclusão da redação do Enem, estes conectivos, eles apareçam. Por quê? Porque eu tenho que colocá-los para dar a ideia do quê? Do efeito. Então, quando eu digo assim, o governo deve incentivar os alunos a estudarem mais por meio de palestras motivadores com a finalidade de melhorar o ensino. Então, coloquei o agente, certo? O governo deve propor, certo? Incentivar os alunos por meio de palestras motivadores com o propósito de, com o fim de, a fim de, com a finalidade de, para que, a fim de que, com o intuito de que, melhorar o sistema educacional. Então, tenho que utilizar isso. Vamos ver aqui como é que funciona. Diante desse panorama, antes que a internet seja transformada em instrumento de manipulação, se não já é preciso intervir. Logo, cabe ao Ministério da Educação abordar a importância dos múltiplos pontos de vista na esfera virtual. E aí, quando ela coloca aí, cabe ao Ministério da Educação, ou seja, cabe abordar, ou o Ministério da Educação, a gente, cabe abordar a importância dos múltiplos pontos de vista na esfera virtual, a ação, mediante palestras, projetos e debates, é o meio, a fim de efeito. Mitigar, que é diminuir, a homogeneização das manifestações individuais, uma vez que o convívio social implica em diálogo e consenso. Além disso, faz-se necessário que o Estado amplie a fiscalização do uso de informações pessoais e corporações políticas e empresariais, por intermédio da criação de órgãos de denúncia online, os quais inserirão usuários nesse processo com a finalidade de, olha aqui, novamente utilizado, controlar o domínio elitista sobre os limites e possibilidades do indivíduo. Deste modo, o Brasil poderá vivenciar aquilo que o Marco Civil determinou, igualdade e segurança no paralelo universo virtual indissociável da realidade do século XXI. Carinha aqui
da segurança tá passando por aí, gente. Desculpa. Então, olha aí, ó. Foi usado 2 vezes. Por quê? Foi usado 2 vezes porque ela colocou 2 efeitos, tá certo? Na redação dela. Também eu vou ter os conectivos de lugar, proximidade e distância. Novamente são aqueles mais utilizados em textos narrativos, que para indicar a distância entre uma coisa e outra. Então eu tenho perto de, próximo, próximo ao, de, junto ao, de, dentro, dentro, fora, mais adiante, aqui, acolá, ali, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, ante, a, certo? Esses conectivos aí são usados para determinar o que? O lugar e proximidade ou distância. E, gente, eu tenho os de conclusão e resumo, né? Então, quando eu quero concluir alguma coisa, eu vou usar o quê, ó? Esses conectivos aqui, beleza? Nas redações do Enem, quando você vai concluir lá a redação, né? Você tem que usar um desses para você concluir. Ou, quando eu quero resumir algo que eu já disse, que também é super bom eu utilizar no Enem, eu vou utilizar desses conectivos aqui também. Então, em suma, em síntese, que os dois tem a finalidade de resumir, em fim de concluir, em resumo de resumir, portanto, conclusão, assim, conclusão, afinal, conclusão, dessa forma, conclusão, dessa maneira, conclusão, desse modo, conclusão, logo, conclusão, pois, conclusão, sendo assim, assim sendo, conclusão, e nesse sentido, conclusão também, tá certo? Então aí só de resumo é só em suma, em síntese e em resumo, o resto é tudo de conclusão. Então, quando eu quero concluir alguma ideia, eu vou utilizar desses conectivos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo enorme. As atividades delas estão lá na página 50, nas questões 22 a 24, página 57, questões 34 a 36 e página 59, questões 37 a 39. Um cheiro imenso, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.